Sejam bem-vindos a mais um curso do nosso canal Ricardo Ribeiro Alves. Começaremos hoje o nosso curso de empreendedorismo. Então é um curso, a gente vai ter algumas videoaulas gratuitas, disponibilizadas nesse canal. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre empreendedorismo e negócios. Então empreendedorismo é um assunto muito importante porque é por meio dessas ações que as pessoas, elas vão poder criar os novos negócios, novos empreendimentos que podem ser empreendimentos que ofereçam produtos, ou empreendimentos que ofereçam serviços, ou então uma mescla dos dois, produtos e serviços. Por exemplo, um restaurante, tu tá ali oferecendo produtos, que é a alimentação, para as pessoas, mas também um serviço, que é, por exemplo, por meio dos garçons, o atendimento que é feito. Então, o empreendimento ele pode oferecer só serviços, só produtos ou uma mescla de produtos e serviços. Geralmente, ele vai ofertar uma mescla desses dois, produtos e serviços. Então, como primeira aula, a gente vai falar do empreendedorismo e negócios, e aí não foi à toa que eu coloquei esse slide, para mostrar para a gente que não basta tu ter uma ideia brilhante, é necessário, como tem a ferramenta aqui do lado, é necessário que se trabalhe muito, trabalhe bastante, então só a ideia não é a única coisa que vai fazer com que o empreendimento funcione. Ela é muito importante ter uma ideia inicial, mas também tu vai precisar dos recursos financeiros, recursos mercadológicos, recursos humanos, as pessoas, mas também muito trabalho. Ao longo dessas videoaulas a gente vai ver que o empreendedor ele muitas vezes tem que sacrificar folgas para que ele possa pensar o negócio, o empreendimento, porque afinal de contas, principalmente nos primeiros meses, ele é uma novidade, um novo empreendimento, ainda está cativando os clientes, então há muita dificuldade aí. Depois, à medida que o tempo vai passando, já vai acostumar com as práticas do negócio, mas a formação da clientela vai se tornando um pouco menos árdua a tarefa dele. Então, a gente pensar em empreendedorismo e negócios, são ideias, mas muito trabalho para se obter dinheiro. Então, muito dos assuntos que a gente vai abordar nesse curso são de dois livros, um deles é esse aqui, o Administração de Pequenas Empresas, ênfase na gerência empresarial, do Longenecker, Moore e Pett. Então, sempre quando iniciar as aulas, eu vou colocar de qual livro que eu estou tirando a informação. E aí a gente pode pensar que os empreendedores eles são heróis populares da moderna vida empresarial. Por que heróis? Porque todo empreendimento ele vai começar devendo, digamos assim. Como assim, ele já vai estar devendo? Porque é feito todo o investimento, Imaginem uma nova loja, vai ter que alugar o espaço, vai ter que treinar funcionários, vai ter que comprar mercadoria, Então ele já começa com gastos para que depois, à medida que for passando os dias e forem ocorrendo as vendas, possa começar a recuperar esse investimento para abrir o negócio. Então não é fácil, o empreendedor realmente é um herói, um batalhador. Além de oferecer um produto ou serviço para nós consumidores, eles também vão fornecer empregos, então eles são muito importantes para movimentar essa economia, introduzir inovações. Então a gente tem vários casos de empresas pequenas ou as startups, que elas vão criar novidades, inovações e estimulam o crescimento econômico.
Então, os empreendedores, eles são vistos como energizadores, né, que assumem riscos necessários em economia em crescimento, uma economia produtiva. Né? Eles são aquelas pessoas que vão abrir mão do conforto de um trabalho, por exemplo, com carteira assinada, para se lançarem ao mercado e não ter patrão. Né? E aí vão assumir esse risco, né, deixar aquela posição confortável do trabalho que eles tinham quando eram funcionários para assumir esse risco. Então, como a gente vê aqui, né, é um risco, né, todo risco ele deve ser bem calculado, né, o que se perde, o que se pode ganhar. Então, por isso que é interessante que antes de começar a abrir um negócio, o empreendedor ele possa fazer uma pesquisa de mercado, né, para ter uma ideia se quais são os concorrentes que ele tem na cidade ou na região, quais que são o que os consumidores estão buscando em relação àquele produto ou serviço que ele está oferecendo. Então é muito importante fazer essa pesquisa antes de realmente abrir as portas. Bom, seguindo aqui, a cada ano, milhares de indivíduos desse tipo, né, sejam empreendedores, né, sejam adolescentes a cidadãos mais velhos, eles vão inaugurar negócios por conta própria. Então, vocês aí mesmo que estão assistindo, né, imaginem na cidade de vocês os novos empreendimentos que surgiram. Então, uma lanchonete ou lancheria, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, ou um restaurante, ou um mercadinho, ou um supermercado, ou uma loja de roupas, ou uma borracharia, ou uma papelaria, né? Então, todos esses empreendimentos que vão surgir, né, podem ter por trás pessoas mais novas, né, ou pessoas mais experientes, digamos assim, que fornecem a liderança dinâmica que leva a esse progresso econômico. Então, por trás de todo novo estabelecimento, né, que abre, tem ali uma pessoa corajosa, uma pessoa que acreditou que pudesse fazer algo diferente, ofertar algo diferente, e aí tem um retorno, né, lógico, financeiro, que compensasse esse tempo. Muitas vezes a gente está vendo aquela loja aberta, né, imagine assim uma loja de roupas, ela abriu o primeiro dia, uma lancheria mesmo, e aí vocês podem ter certeza, né, que assim que fecha as portas daquela primeira semana de trabalho, com certeza o empreendedor está lá, né, de portas fechadas, fazendo as contas, analisando como que foi o dia, como que foi a semana, né, fazendo as contas. Será que se eu vender como vendi nessa primeira semana, eu vou conseguir obter recurso para pagar os fornecedores, né, a matéria-prima que eu comprei, a mercadoria, pagar meus funcionários, pagar o aluguel, e começar a pagar toda aquela despesa que eu tive, né, para iniciar o empreendimento. Então, certamente as primeiras semanas são primeiras semanas decisivas para o negócio, e não raro esse empreendedor ele vai passar talvez sábado, domingo, feriado, concentrado nos seus objetivos, né, nos negócios. A gente vai comentar para frente, isso aí pode até fazê-lo ter que deixar um pouco de lado a família, os amigos, o lazer, ok? Bem, então alguns autores restringem, né, o termo empreendedor aos fundadores da empresa, né? Então, imagine todas as grandes empresas que temos aí, né? Aqueles fundadores da empresa foram empreendedores. Mas a gente pode, né, usar uma definição mais ampliada que inclui gerentes proprietários ativos, né? Então eles não deixam de ser empreendedores.
Vamos imaginar aí, então, uma empresa que abriu as portas na década de 1970, por exemplo. Então passaram as décadas, aí vamos imaginar, passou aí 30 anos, né? E esse fundador, ele passa o bastão para os filhos. Então, pela lógica aí de alguns autores, apenas seria empreendedor aquele fundador e não os filhos que receberam de herança aquela empresa. Mas eu concordo que é interessante a gente ampliar essa visão, porque os filhos também tocam o negócio, né? E não deixam de ser empreendedores. Não serão os fundadores, mas continuarão sendo empreendedores porque estão à frente de um empreendimento, ok? Então, essa definição inclui membros da segunda geração de empresas familiares e gerentes proprietários que compram empresas já existentes de seus fundadores. Então, a gente sabe que o mercado tem muita empresa que é vendida, né? Então, vamos imaginar que esse mesmo fundador da década de 1970, ele, por alguma razão, né, ele vende a empresa dele, né, sem passá-la para os filhos. Então, quem compra a empresa dele, né, segue sendo um empreendedor, né, porque está colocando a cara a tapa, né, no mercado, está seguindo aquele negócio, embora não tenha fundado. Então, a gente pode incluir, como eu acho que de forma muito apropriada, as gerações seguintes, né, dessas empresas familiares como empreendedores também, né, e também aquelas pessoas que compram as empresas, né, para tocar o negócio. Então imagine uma empresa que esteja mal das pernas, que esteja talvez quase indo à falência, né, então esse proprietário dessa empresa, ele encontra um comprador, esse comprador paga pelo negócio que está capengando, e aí esse comprador passa a ser o empreendedor, ok? Então acho que é interessante a gente saber dimensionar. Uma coisa é o fundador, né, quem funda a empresa, e outra coisa é o empreendedor, aquele que fundou a empresa, ou as gerações que o sucedem, ou então quem compra aquela empresa, ok? Em todos os casos, né, aí a gente percebe que tem uma particularidade, é que a pessoa é o dono da empresa, né? Então o empreendedor é aquele que está assumindo o risco do empreendimento. Então aí a gente pode colocar nesse conceito também os acionistas, né, porque eles têm são dono de parte do negócio, né? Claro que aí podem ter ações, poucas ações ou muitas ações, mas estão ali assumindo o risco, e também sócios, né? Então é muito comum, né, eu vi, por exemplo, casos de o proprietário e tem lá, por exemplo, a esposa como sócia, então também é dona da empresa, empreendedora. Também pode ter irmãos, né, pode ter membros de uma família. Então todos esses poderiam ser, a rigor, classificados como empreendedores. Aí algumas perguntas, né? Você já pensou em suas próprias perspectivas para possuir um empreendimento, né? Por exemplo, que tipos de oportunidades existem no mercado, né, de empresas de tecnologia, ou empresas de alimentos, ou de serviços, né? Em que medida as compensações são atraentes? Então é lógico que esse empreendedor, ele só vai correr esse risco todo, e esse risco não é só financeiro, mas também das horas que ele vai se dedicar ao negócio, as contas que precisam ser fechadas, né, a busca por clientes. Então todo esse trabalho árduo, né, ele tem que ser compensado. Então são perguntas que a gente tem que fazer, né, e talvez se a pessoa
fizer muitas dessas perguntas, talvez até comece a ficar em dúvidas, né, se vale ou não a pena abrir um empreendimento, ok? Bom, então os empreendedores devem possuir características especiais a fim de ter o sucesso, né? Então muitas pessoas perguntam, né, ele precisa ser um empreendedor nato? A hora certa para iniciar um negócio, então tu já tem que ter uma carreira estabelecida, ter dinheiro para poder abrir um negócio, ou pode ser no início da carreira, lá com 20 e poucos anos, né? A gente vai falar ao longo do curso sobre isso. Que tipos de empreendedores existem e quais os tipos de negócios que eles operam? Então, é uma infinidade de empreendimentos, né? Só vocês aí que estão assistindo essa videoaula, né? É só vocês pensarem, né, na cidade de vocês, imagina o centro da cidade, os tipos de empresas que existem, né? Todas elas têm por trás ali um empreendedor. E os tipos de negócio que são variados. Então, como eu falei, loja de roupas, loja de calçados, supermercado, mercadinho, lancheria, restaurante, loja de informática, papelaria, casas de espetáculos, loja de informática, né, eu acho que eu já comentei, loja de eletrodomésticos, vários tipos de empreendimentos que existem, né, e as empresas no geral, dos vários ramos, né, até as grandes empresas, né, por trás ali tem o proprietário, os acionistas que também são empreendedores, ok? Bem, então essa primeira aula do nosso curso, espero que vocês apreciem, né? Mais um bate-papo que a gente está tendo sobre esse assunto. Aqui no final, sempre no último slide, eu vou colocar alguns assuntos que eu trabalho, tá? Para que vocês possam conhecer mais o canal. Então a gente tem dois canais, né? Eu tenho trabalhado mais esse canal, que é onde tem esse vídeo que vocês estão assistindo, que é o youtube.com Ricardo Ribeiro Alves, escritor. E eu também tenho um outro canal que está em fase de reformulação, que é o YouTube/Administração Verde, tá? Não tem o C cedilha, não, Administração Verde. A gente tem as redes sociais também do Administração Verde, né? Temos aqui os nossos livros publicados pela editora Vozes, pela editora Elsevier, hoje no catálogo da Atlas, a editora UFV, editora Manoli, ok? Então eu convido vocês a conhecer também o nosso site, o administraçãoverde.com.br. Então aguardo vocês até a próxima aula.